E aí, pessoal, tudo bem? Eu sei que eu tô chato pra caramba. Sim, eu sei que eu tô falando muito sobre a mesma coisa de forma muito tóxica, mas é porque eu realmente sinto que eu posso salvar o Juninho. E se eu salvar o Juninho, acho que eu vou salvar muita gente como ele. Muita gente, pra mim, é duas, três pessoas. E se eu conseguir isso, eu vou ficar simplesmente muito feliz. Então, eu quero compartilhar um pouco de lucidez. Talvez seja pretensão minha falar lucidez, né? Estando eu ainda rastejando na caverna de Platão, mas para depois trazer um pouco de esperança. E aí eu quero falar com vocês sobre esse livro. Esse livro foi uma a leitura mais fantástica do ano até agora. E ela já começa quando eu termino a leitura e falo, eu preciso saber quem é esse cara que escreveu esse livro. Eu começo a escutar várias avaliações desse livro e ficar feliz porque muita gente enxergou o que eu tinha enxergado. E eu vivo falando que a gente tem que ter narrativas que não sejam de herói, que a gente tem que ter narrativas de ação, que a gente tem que entender a sociedade olhando para uma visão mais ampla e não do lugar onde a gente está dentro dela. E esse escritor, ele conquistou meu coração quando ele diz isso aqui, que eu inclusive transcrevi. Então a gente vai ver ele falando e depois vai ler. Aliás, uma das críticas que o livro sofreu aqui em Angola, só aqui, é que podia acontecer isso, claro, ah, por parte dos meus companheiros da luta de libertação, era que apareciam guerrilheiros com muitas falhas. E eu dizia, pois, vocês todos querem ser só heróis todo o tempo. Não, vocês foram heróis uma vez na vida, chegou, são heróis, mas foi uma vez na vida. Né? Entretanto, depois continuaram a viver, vão vivendo e vão falhando, e vão fazendo asneiras. Normal. Portanto, eu pus essas asneiras no livro, acabou. É simplesmente sensacional. Então, Pepetela ele diz em alguns pontos: nós queremos transformar o mundo e somos incapazes de nos transformar a nós próprios. É o que eu falei bastante no vídeo sobre a Coreia, né? E ultimamente sobre todo esse assunto de, meu Deus, eu sigo todos os canais comunistas agora. Nós queremos ser livres e fazemos a nossa vontade e a todo momento arranjamos desculpas para reprimir nossos desejos. Ou seja, quando o monarca ele fica gritando que ele não tem liberdade, talvez ele não tenha coragem. Porque muitas das coisas que a gente reclama que a gente não tem liberdade para fazer é porque a gente não tem a cara de ir lá e arcar com as consequências do que é feito. E num universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento talvez. Nossa, isso é a minha vida, né? E de muita gente. Muita gente lúcida tem esse problema hoje. Não estou dizendo que eu sou lúcido, eu estou na caverna de Platão, de novo. Rastejando. Talvez é não para quem quer ouvir o sim. E significa sim para quem espera ouvir o não. As pessoas querem que você seja de direita ou de esquerda. Quando você fala que você é talvez, as pessoas te massacram dizendo: não, se você não é do meu lado, então você está contra mim. Eu, eu comecei a folhear o livro e comecei a fazer algumas anotações que eu queria compartilhar com vocês. Só que eu sou preguiçoso, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de fazer alguma coisa que não seja vir e abrir a câmera de câmera fechada. E de começar a capturar a tela e o microfone e começar a falar. Eu não gosto de preparo, de pauta. E eu falei, alguém já deve ter feito isso, não é possível. Aí eu encontrei esse vídeo espetacular em que o cara ele faz uma análise da obra de Pepe Tela. E aí eu falei, será que vai ter tudo o que eu quero mostrar? E tinha até mais. E tinha o trecho principal que eu queria compartilhar com vocês. Então a gente vai passar por todos eles. Bom, a gente tem aqui ele falando da questão racial, ainda criança. Isso daqui eu vou passar direto. Vocês podem pausar e ler e pensar a respeito disso caso vocês queiram. Mas depois o que acontece? Ele vai falar sobre o tribalismo aqui. Eu queria que vocês. Gente, eu acho um absurdo eu não ter explicado o livro, né? Então vamos dar dois passos para trás. Mayombe é simplesmente um livro fenomenal que fala sobre a independência da Angola, que foi ontem, 1970, e teve esse movimento de libertação de Angola, onde houve conflito, pessoas morreram. É, e, e ele começa a escrever não um relato histórico, mas como se fosse um romance mesmo. É como se fosse, o livro é um romance.
Só que, diferente dos romances em que você geralmente tem Ulisses, geralmente você tem Aquiles, geralmente você tem Harry Potter, o Peter Parker, geralmente você tem um personagem central que você quer ser e você vive esse cara. O Pepe Tela, ele escreve do jeito que eu escrevo, e eu já escrevo há muito tempo, que é a história a partir da perspectiva de diferentes personagens, para que o único onisciente seja o leitor. Porque o personagem ele não é onisciente. Os personagens da minha história que vão se machucando e vão se curando uns aos outros, eles só conhecem o mundo através da perspectiva deles. E por mais que eles conheçam profundamente o outro, eles nunca vão saber todos os detalhes da história do outro. A leitura desse tipo de escrita, ela é prazerosa por quê? Porque tal qual quando você joga The Last of Us, você fala, agora eu entendo por que a Ellie é assim, agora eu entendo por que a Abby é assim, agora eu entendo o lado do Joe. E aí aquelas pessoas mais demoníacas, que mais causaram dor pro outro, você fala, cara, eu não sabia disso e a gente precisa de mais narrativas dessa forma. E se não tivesse havido uma escolha de toda geração de conteúdo de fazer narrativas de herói, talvez a gente tivesse outros tipos de narrativa que ignorasse o nome próprio das pessoas e focasse simplesmente na comunidade e na nação. E aí o nome dos personagens não faria diferença, porque no fim das contas as pessoas, elas fermentaram ali, interagiram e elas extraíram um suco que é o resultado dessa sociedade. O nosso suco está podre. E não é porque o herói está errado, porque o vilão está errado, é porque as coisas aconteceram de uma maneira que a gente não alterou. E por isso a gente está aqui proibido de gerar riqueza, as pessoas estão com insegurança alimentar. Bom, o Pepe Tela, nesse livro, Mayombe, ele começa a escrever, ele começa a contar a história dos personagens. Então, um a um, ele conta a história de personagens e os seus feitos na guerra. E geralmente no final do capítulo, ele vai lá e dá o microfone pro personagem dele, e isso é a coisa mais fantástica, porque depois de contar o que esse cara fez, você escuta o cara se descrevendo. Meu nome é Fausto, eu sou pai da Lana, dou umas aulas de inglês aí pra pagar os boletos e eu gosto de estudar. E aí o cara vai começar a dizer o que ele pensa do mundo e como é que ele enxerga o movimento dentro do qual ele está. E aí você é capaz de enxergar um movimento onde você tem um monte de gente, quer dizer, você tem poucos soldados dentro de uma guerrilha e esses poucos soldados estão todos lá por razões diferentes daquelas que o grupo se propôs a ser e a pensar desde o princípio. E aí você pensa, cara, se um grupo de 50 pessoas tem uma diversidade tão grande de pensamentos e motivações e crenças e desejos, e um país de 200 milhões de pessoas? Esse livro é simplesmente incrível e se você tiver Kindle Unlimited, o fato dele ser de graça para quem paga R$ 19 por mês para assinar esse serviço aqui, mostra que as coisas elas não têm, né? Coisas sem preço têm um valor inestimável. Esse professor então ele vai pegar alguns trechos e quando o milagre, porque os nomes eles são todos assim, milagre, sem medo, uns apelidos muito engraçados e de pensar que na Angola se fala o português e a gente entende completamente, salvo alguns vocabulários, algumas diferenças que existem entre São Paulo e Sergipe também. E aí o milagre, a partir do ponto de vista dele, ele trabalhando no movimento socialista, libertário, marxista, ele vai falar assim, o problema é que há tribalismo e tribalismo. Há o tribalismo justo, porque se defende a tribo que merece. E há o tribalismo injusto, quando se quer impor a tribo que não merece ter direitos. Olha que interessante isso. Esse cara é socialista? Ele está certo para o socialismo? Não, ele está extremamente preconceituoso. Então, a verdade é que todos os homens são iguais, todos devem ter os mesmos direitos, mas nem todos os homens estão no mesmo nível. Há uns que estão mais avançados que outros. São os que estão mais avançados que devem governar os outros, são eles que sabem. Sabe o que eu imagino? O último episódio de Os Anéis de Poder,
com o Sauron e a Galadriel em cima da balsa. E é por isso que eu amo tanto Tolkien, cara. É por isso que eu amo tanto a obra desse cara, porque ele mostra que quando você quer salvar um povo, porque você sabe melhor do que eles o que é bom pra eles, você se torna o Sauron. Aí a Galadriel ela pergunta pra você qual que é a diferença entre salvar e dominar, e ele fala, eu não vejo diferença. E ele fala, eu não vejo diferença, como se dominar não fosse uma coisa ruim, já que ele tem a intenção de salvar aquelas pessoas. É como dizem as tribos, as mais avançadas devem dirigir as outras e fazer com que estas avancem até se poderem governar. Mas a coisa melhora ainda, né? A coisa lá ainda melhora. Sobre o Sem Medo, o líder do movimento, o cara mais pica ali, né? Ele fala, eu sou herético, eu sou contra a religiosidade da política. Ou seja, não se mistura. Sou marxista? Penso que sim, conheço o suficiente marxismo para ver que as minhas ideias são conformes a ele. E eu também. Eu, Fausto. Eu, Fausto. Mas não acredito numa série de coisas que dizem ou se impõem em nome do marxismo. Todos os canais, João Manuel, aquele de óculos cabeludo que tá famoso, o outro que fala todo afetado, essas pessoas mais famosas e que mais ganham grana defendendo o anticapitalismo, não concordo com 3% do que os caras falam. É 3% ali de teoria marxista, e 97% de derivação infantil a respeito do que se fala. Pois um herético, um anarquista, um sem partido, um renegado, um intelectual pequeno burguês. Uma coisa, por exemplo, que me põe doente é a facilidade com que vocês aplicam um rótulo a uma pessoa, só porque não tem exatamente a mesma opinião sobre um ou outro problema. Que vontade de abraçar o Sem Medo, né? Embora ele tenha sido nojento em várias partes do livro. Por quê? Porque ele é humano, porque ninguém é bom ou mal, e esse maniqueísmo ele é ridículo, ele é patético, ele é nojento. Porque nós temos o bem e o mal dentro de cada um de nós. Quando ele fala que ele é herético, que ele é um anarquista sem partido, um renegado, um intelectual e ao mesmo tempo um pequeno burguês, ele tá dizendo que ele acredita que ele é isso? Não, ele é rotulado dessa forma. E ele é rotulado dessa forma a depender de quem é que escuta ele falando que ele é. Por quê? Porque vocês, seres humanos, não só as pessoas em Angola ao redor dele, vocês, pessoas, seres humanos, vocês têm uma enorme facilidade de rotular aquilo que é um pouquinho diferente de vocês, para vocês já se afastarem dessas pessoas. Aí vocês vão se afastando de todo mundo que é diferente porque vocês não aceitam a maneira como as pessoas enxergam o mundo, e aí vocês acabam sozinhos falando todo mundo é burro. E aí se calha do anel de Giges cair no seu dedo, pronto, o mundo inteiro se fode porque você acha que tá salvando o mundo. Tá vendo como a solução ela é extremamente complexa? Eu queria que ele aumentasse isso daqui. Ele não aumentou, então vamos ver. Ele fala, vamos construir o socialismo aqui, ó. Vamos construir o socialismo. Aos 25 anos, o povo começará a dizer: esse tal socialismo não resolveu esse problema e aquele. O povo está agitado por elementos contra-revolucionários. Objetivamente, será necessário apertar-se a vigilância no interior do partido, aumentar a disciplina, fazer limpezas. Fazer limpezas é matar pessoas, basicamente, tá, gente? Mas essas limpezas servirão de pretexto para que homens ambiciosos misturem contra-revolucionários com aqueles que criticam a sua ambição e seus erros. Ou seja, a gente vai lá e faz uma revolução. A revolução acaba com o primeiro problema que a gente enxergava. Tem um monte de outros que a gente vai ver que a revolução não resolveu. Aí vai ter gente querendo uma contra-revolução, vai falar, porra, esse negócio que vocês fizeram aí tá dando errado, tem que fazer diferente. E aí a gente vai ter que limpar aqueles caras que estão querendo melar a revolução. Só que algumas pessoas elas colocarão o anel de Giges e vão falar assim, esses contra-revolucionários eu vou misturar com os caras que não concordam com o que eu falo. E aí eu já vou me livrar das pessoas que estão pesando aqui no controle da massa. Passar-se-á ao ambiente policial dentro do partido e toda crítica será abafada no seu seio. O centrismo reforça-se e a democracia desaparece. Bom, um dos livros que eu mais amo de paixão é o Animal Farm, do George Orwell, porque a natureza humana está ali.
Teve gente que deixou de me seguir decepcionado. Por quê? Porque segue um Manuel Jones Manuel, acho o nome do cara. E o cara, ele tem um extenso conteúdo dizendo por que o George Orwell é um imbecil elitista. Pois bem, eu me sinto, assim, completamente abraçado de saber que um autor da Angola, que eu nunca conheci, que eu tenho pouquíssima coisa em comum, que simplesmente por ele estudar história, a mesma história que eu estudei, e enxergar movimentos, inclusive outros que eu estava completamente cego porque eu sabia pouquíssimo de Angola, até ler esse livro e começar a pesquisar, porque eu me interessei. É, assim, é reconfortante saber que pessoas conseguiram enxergar o meu problema na crítica do Jones Manuel a George Orwell. Porque ele fala, olha como esse livro é uma bosta, porque ele é tão burro, George Orwell é tão elitista e tão nojento, que ele chama o povo todo de imbecil, como se as pessoas não fossem capazes de enxergar mais do que uma galinha, uma vaca e um jumento. Ele diz que as pessoas são ineptas, incapazes de entender o que acontece. E vem o Pepe Tela e ele mostra, olha, é o seguinte, a gente vai instaurar o socialismo. E ele é socialista, o cara é socialista. O livro é socialista. Só que ele não é socialista cabaço, ele é socialista filósofo. E ele fala assim, olha, a gente vai instaurar o socialismo, beleza. Só que aí vai vir gente e vai falar assim, não deu certo. Por quê? Porque tem umas coisas aí que não tá funcionando não. E aí vai ter gente que vai querer falar, não, se é para funcionar, então a gente vai ter que resolver de outro jeito. E essas pessoas elas serão chamadas de contra-revolucionárias e serão chamadas de sabotadoras, que é o que o Lula fala do Bolsonaro, que é o que o Bolsonaro fala do Lula, que é o que todo partido fala de todo partido, inclusive PT racha, vira PSOL e fica um falando mal do outro. Mas aí na hora de disputar a eleição se junta, aí depois separa de novo. Porque a gente vai lutar, afinal de contas, pelo nosso fundo eleitoral e depois pela nossa participação com o apoio que a gente vende dentro do Congresso. Aí quando você de repente tem tudo, aí você fala, agora eu vou resolver tudo, mas não consegue. E aí vem gente e fala assim, nossa, a revolução de vocês foi uma bosta, porque vocês só sabiam contra o que vocês eram. Mas o a favor, o projeto que funciona, que resolve todos os problemas, que coloca comida na mesa de todo mundo de forma justa, com trabalho honesto para todo mundo, isso não tá tendo. Por que não tá tendo? Porque essa revolução foi burra. Por que foi burra? Porque não fez isso aqui, ó, que eu tô enxergando que tem que fazer. Então as pessoas têm que me seguir, porque todo mundo quer ser líder. Porque ser líder não só é rico, mas é poderoso. Não só te deixa muito rico, como te deixa extremamente poderoso. Só que aí o que acontece? Aquele partido que já se instaurou, aquele partido que já se estabeleceu, ele vai colocar uma narrativa e vai falar, não, isso daqui é um movimento popular democrático. E tem uns caras aqui querendo melar nossa revolução que é popular e que é completamente democrática e completamente do povo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que sumir com essa pessoa, a gente tem que tirar a voz dela. Muitas vezes a gente tem que matar essa pessoa, porque se tiver um bilionário no nosso meio, se tiver um cara que pensa diferente de nós, aí a coisa não dá certo. E aí o cara já virou sal, não faz tempo e não percebeu. Ah, e a coisa vai mais longe ainda e isso daqui foi o meu pré-requisito para eu usar esse vídeo, que eu vou deixar aqui no link, que eu vou deixar o link na descrição, porque olha que interessante, gente. Eu poderia passar. Olha como a gente tem que lidar com o conhecimento hoje, né? Eu poderia passar a minha vida inteira tentando escrever um livro falando o que eu penso sobre governos populares e democráticos. Só que isso me daria um puta de um trampo, porque eu precisaria me debruçar para escrever uma obra perfeita, com uma obra boa, com personagens bons, passando as ideias da maneira correta. E aí que eu descubro que tem um livro que fez tudo melhor do que eu faria se eu sentasse a bunda para escrever com papel e caneta. Pepetela, Mayombe. Aí eu vou querer explicar a obra para vocês, e aí eu descubro que já teve alguém que fez assim 1 hora e 13 minutos melhor do que eu faria. Então eu vou deixar o link aí para vocês verem. Só que esse pedaço
Ele faz parte de um capítulo que eu vou ver se num vídeo posterior eu venho e leio o capítulo inteiro, porque é muito mais do que isso, mas esse trecho sintetiza muito o que ele fala, e ele diz: é demagogia, é bobeira, é besteira dizer que proletariado tomará o poder. Prole é filho, proletário é um cara que só tem o filho como bem, ele não tem mais nada, ele não tem casa, ele não tem carro. Proletariado são as pessoas que não têm nada, que dependem do trabalho do dia para a refeição do dia. É demagogia dizer que o proletariado tomará o poder. Quem toma o poder é um pequeno grupo de homens, na melhor das hipóteses, representando o proletariado ou querendo representá-lo. Para fazer parte de uma equipe dirigente é preciso ter razoável formação política e cultural. Precisa ser o Joel, precisa ser todos esses outros famosinhos aí, né? Para fazer parte da equipe dirigente é preciso ter razoável formação política e cultural. O operário, que a isso acede, passou muitos anos ou na organização ou estudando. Então ele deixa de ser proletário e ele é um intelectual. Não é assim que todos esses donos de canal de comunismo grandes eles se propõem como intelectuais, pensadores, estudiosos da obra do Marx, que leram todos os livros contra e a favor do comunismo e que manjam pra caralho dessa porra. E esse cara ele tá dizendo: confia em mim que vai dar bom. Eu só não resolvo o problema do mundo porque eu não tenho poder. Porque se um dia eu tivesse poder, eu resolvia todo o problema do mundo aplicando um governo igual ao da Coreia do Norte. Seria fácil. Porque aí o Estado tudo detém e aí não tem diferença. E aí as pessoas tudo produzem e de tudo gozam. E o que a gente vê é que o povo, o povão mesmo, ele não gosta de filosofia. Ele não consegue alcançar todas as nuances da dificuldade da natureza humana em conseguir governos perenes. Perene é uma coisa que não acaba rápido. Um governo de um país ele não dura 2.000 anos sem uma série de tumultos em que muita gente morre. É muito difícil você fazer um governo e falar assim: aqui sempre haverá paz, porque o governo é do povo, o governo é de todos. Agora, com o surgimento da tecnologia, talvez. A gente, inclusive, precisa falar da Coreia do Norte, que, conforme as conversas que eu tenho com o Lucas, o que ele já falou aqui para vocês? Que o básico para a sobrevivência da humanidade é muito fácil de alcançar. O arroz, a farinha, o peixe ali para todo mundo sobreviver é muito fácil de alcançar. Um lugar para morar é muito fácil de alcançar. O difícil é você ter um desenvolvimento para que as pessoas gozem do melhor que há para ser usufruído. Só que aí todo mundo quer, né? Uma 3070 no mínimo para jogar os últimos lançamentos. Então a gente quer trocar esse mundo que a gente vive por um lugar onde não exista jogo, porque o desenvolvimento de um jogo como Black Desert, por exemplo, como Diablo 4, por exemplo, ele envolve muito trabalho de gente que não é dono da empresa. Então, é, a gente tem fome no mundo. A nossa fome no mundo não é falta de capacidade de gerar comida para todo mundo. É porque a gente quer que as pessoas possam escolher o que comer. Quando a gente quer que as pessoas possam escolher o que elas vão comer, a gente coloca a comida sobre a dinâmica do mercado. E a gente tem pessoas que não conseguem gerar valor para comprar comida, que é o básico que a gente precisa para sobreviver. Aí você fala: não, no meu governo vai ter comida de graça. Aí você quebra a dinâmica de preços. E aí você não sabe mais daquele cara que tem grana que dia que ele vai comprar a comida gostosa e que dia que ele vai comer a comida gratuita. E aí vai ter um monte de gente plantando né, plantando vaca na cerquinha do Black Desert e a carne tem dia que vende e tem dia que apodrece. Por quê? Porque tem dia que o cara quer comer um bife e tem dia que ele não quer, ele quer aquela comida gratuita. São uma série de coisas que a gente não entende que vão muito, mas muito além do mundo ser capitalista ou socialista. E existe um investimento massivo em dinheiro para você ficar brigando por capitalismo, socialismo, comunismo e não prestar atenção pragmaticamente no que a elite do seu país está fazendo com as leis através do governo para que você seja incapaz de gerar riqueza e sair da merda de vida onde você está. Aí como que você se rebela com isso? Você derruba todos os milionários e consequentemente o governo e leva tudo para uma anarquia ou para um lugar que rapidamente voltará a ser a mesma coisa que já era, porque esse governo do povo, ele vai ter líderes que vão fazer com o povo aquilo que eles quiserem porque eles se sentem superiores ao povo em conhecimento.
porque o cara já se tornou um filósofo, porque o cara já se tornou um estudioso. Então, ao invés de você ficar esperando esse dia chegar, você tem que olhar para sua vizinhança e falar o que que meu vizinho não quer fazer e me pagaria para eu fazer. E aí daqui a pouco a gente vai trazer um vídeo de como que você pode aprender com a China, país, com o que a China fez com o povo, como que você pode pegar o que a China fez com o povo e fazer com a sua própria vida, como que você faz isso com você mesmo, para ao longo do tempo ascender da posição em que você está. A gente vai falar sobre isso, porque aí você não vai salvar o país, mas você vai salvar a si. Quando há descompressão no avião, coloque a máscara em você primeiro. Primeiro se salve. E aí, quando sobrar tempo, aí você fala, bom, agora eu vou gerar conteúdo e vou tentar fazer coisas para tornar a vida de outras pessoas melhores. Para me tornar relevante na vida do outro. Mas primeiro eu tenho que resolver a sua. Isso daqui eu gosto muito porque esse livro, cara, para as mulheres, então, sensacional, cara, sensacional. A Undina é uma personagem gigante nesse livro. E é tudo que eu queria que toda mulher fosse, sem que os homens interferissem e sem que elas mesmas se julgassem. E em relação à moral, ela fala. A Undina fala pro. Eu acho que com sem medo que ela. O sem medo que ela tá falando. Tu és homem, você é macho, pra você é tudo fácil. Se você quer uma mulher, nada te impede. E o sem medo ele fala: você é a mesma coisa. Não, a sociedade é muito mais severa com uma mulher. Eu não tava falando da sociedade, eu tava falando da moral individual. Se você quer, foda-se. E aí ela diz: raciocinamos em função da nossa sociedade. A sociedade assimilada à cultura judaico-cristã europeia, em que o homem tem que ser ciumento porque é o bode de rebanho e a mulher é sua propriedade. Dá vontade de abraçar a Undina porque ela tem a solução para todos esses incel aí que fica seguindo o Calvo Campari. Porque ela fala assim, a gente, quem a gente é individualmente não supera a pressão da sociedade. Não adianta você falar que supera porque não supera. E a gente é feito através da cultura judaico-cristã europeia, porque sim, nós temos cultura europeia aqui no Brasil, em que o homem ele obrigatoriamente tem que ser ciumento. Porque primeiro ele é um bode de rebanho e segundo ele tem a mulher. Ele é dono da mulher. E se a mulher dele transa com outro cara, ele é corno. Ele é corno. E às vezes o cara tem tesão de ver a mulher dele dando pra outro cara. Mas ele não pode admitir isso na sociedade. Porque senão ele é corno. E se a mulher trai ele tem por obrigação arruinar a vida dessa mulher. E as outras mulheres vão ficar falando vagabunda, ingrata, nojenta, cachorra, tem que se fuder mesmo. E aí é engraçado porque os incel, que são os celibatários involuntários, eles são os caras que não conseguem, que ou são feios, ou são pobres, ou são alguma coisa, que o cara não consegue segurar uma mulher. E porque ele não consegue segurar uma mulher pra sempre, ele nem tenta nenhuma em nenhum momento da vida dele. Quando na verdade, se ele conseguisse uma mulher por uma semana, por uma noite, nem que fosse por dó, ele poderia receber. Não, peraí, eu já tô exagerando, né? Aí eu tô cagando tudo. Mas ele poderia conseguir uma mulher e se ele não quisesse provar que ele é dono dessa mulher pra sempre, porque ele é macho pra caralho pra sociedade, ele teria a mulher pelo tempo que ela se dispõe a ficar com ele. E ali ele encontraria amor. E ali ele encontraria libertação. E ali ele deixaria de ser carentão. E deixaria de ser raposa que fala, não quero essa porra dessa uva vagabunda. Que sai dando pra todo mundo. Menos pra mim, porque o Calvo Campari tomou toco da mulher lá que deu bola pra todo mundo, menos pra ele. Esse livro ele é extremamente rico em natureza humana e tem vários trechos e teve uma parte que de fato não apareceu aqui, que eu menciono no podcast com o Lucas lá, que me impressionou muito. O cara junta uma tropa de 50 pessoas. O Sem Medo, ele junta uma tropa de 50 pessoas e aí pedem para ele e aí começam a falar sobre quem eles eram, sobre o grupo revolucionário. E aí ele fala assim, cara, se eu tiver que dizer pra você quem que é esse meu grupo, que eu não consigo dizer. Porque cada um desses caras aqui, ele tá por uma causa. A gente quer tirar Portugal, a gente quer libertar Angola. Só que cada um enxerga nesse movimento uma coisa diferente.
O outro ali, ele quer Angola livre para poder fazer negócio. E aquele cara ali, ele só quer cultivar as coisas dele sem ver nenhum português pagar barato naquilo que ele fica fazendo. O outro ali, ele tá matando para se vingar da morte do avô. E o outro, ele só tá matando em troca de um ideal que ele tem de nação. Então, se um grupo de 50 pessoas é muito difícil. Cara, eu fiz voluntariado em ONG, era impressionante. Tipo, você ficava um fim de semana inteiro dando curso pros caras, e aí depois você chegava no campo e fazia uma pergunta: o que que é ONG? O que que a gente tá fazendo aqui? Você recebia 50 respostas completamente diferentes e ninguém tinha entendido metade do que você tinha dito um dia antes. E cada pessoa lá estava motivada por uma coisa. Como que num grupo desse você fala assim, 200 milhões de pessoas, faremos um governo do povo? E esse governo do povo, nesse governo do povo tudo vai dar certo, porque é o povo que tá mandando. Tomando. Então essa parte de que o cara fala, você é do povo hoje. Você é do povo hoje. Só que você também é filósofo, você também é pensador, você é estudioso e você estuda não só a lei, mas a política, os governos e a instauração de sistemas de governo. Só aí você já está muito à frente do verdadeiro proletariado. E aí você vai chegar para esses caras e vai falar o que você pensa. Eles vão entender 1% e vão falar assim: não, você tá certo, eu te apoio aí porque a gente é povo. E aí ele vai te colocar no poder e você vai ter que lidar com questões que são muito difíceis de lidar e você não vai conseguir explicar essas questões difíceis para todo mundo entender, para que de fato o governo seja do povo. Então não existe movimento popular. A população ela pode se sentir representada por um pequeno grupo de pessoas que vai tomar o poder. A partir do momento que esse poder é tomado, esse governo é dessas pessoas, não é do povo inteiro. Então você quer expulsar o Khaled C. Jones também, né? O humano da fazenda. Quando você expulsa o humano da fazenda, automaticamente você vai pegar aquelas pessoas que são mais capazes para organizar os trabalhos, e serão os porcos. E os porcos, eles serão os administradores, e portanto serão um novo governo. E depois eles vão advogar em função daquilo que eles acreditam que é melhor para eles. Mesmo quando o para eles é você olhar e falar: eu sou um porco, eu gosto de vinho e de carne, e olha para aquela vaca gosta de carne? Não, ela é a carne. Então, ela tem que dar capim para ela. Então, tem gente que é feliz com capim. E tem gente que é feliz com milho cru. Então, aquelas galinhas ali, elas vão comer milho cru. Por quê? Porque sou eu que enxergo e sou eu que sei o que é melhor para elas. Então, eu vou dar aquilo que faz com que elas sejam mais produtivas. Aí a galinha acorda e fala que quer um pedaço de picanha, e a vaca fala que quer asinha de frango, e aí elas falam: não, o governo é popular, eu não posso dizer o que eu quero isso daqui, ó. E o governo vai dizer: não, é porque você é uma contra-revolucionária que não tem ideia do que está rolando aqui. Então, desculpa, mas você não pode falar. Essa, esse governo popular é uma utopia sem tamanho. E é muito interessante você ver angolanos que foram guerrilheiros, que participaram do movimento de libertação, falando sobre o que deu certo e o que deu errado lá atrás. Aí vai ter gente que vai ficar, que segue canal comunista, vai ficar falando: porra, mas tudo que você fala no fim é exatamente o que eles falam. E o que você tem que ver é que primeiro precisa libertar Angola de Portugal. Então primeiro a gente tem que libertar as pessoas do capitalismo ou do governo, e depois a gente vê o resto. Sabe o que é isso? Primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente vê, depois a gente tira o resto. Ilusão. É todo mundo, é o Brasil inteiro sendo feito de otário, para depois não dar em nada. Por que eu trago um livro e faço um vídeo completamente desesperançoso a respeito disso? É porque talvez você esteja incentivado e motivado por canais que estão te vendendo livro, que estão pedindo inscrição, que estão pedindo doação, que estão te convidando para eventos. Talvez você esteja alimentando uma esperança tão irreal e você está todos os dias desperdiçando a oportunidade de resolver o problema da tua vida, que é se rebelar contra isso que está posto, gerando riqueza para poder pagar seus boletos e depois começar primeiro estômago, depois a moral. Primeiro estômago, depois a caridade, depois o bem coletivo. Eu quero muito ver você liberto dessa revolta
Só que eu quero que você se liberte dessa revolta não mudando o país, mas conseguindo um trampo em que você diga, puta, eu tô conseguindo me alimentar bem, eu tô conseguindo cuidar da minha mãe. Aí sua vida deslancha, porque você vai começar a enxergar coisas que você não enxerga hoje, porque a sua visão tá completamente travada pelo ressentimento. Eu tô fazendo esse vídeo pro Juninho, mas, cara, se alcançar o Juninho e mais duas pessoas, minha existência já vai ter valido a pena. Espero que do fundo do coração seja útil. Um grande abraço para vocês.